Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que tem aqui, neste primeiro ponto, como objeto de audição ao Sr. Professor Miguel Gouveia. Trata-se de uma audição que vem na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem esta especificidade de juntar competências quer da Comissão de Ambiente, quer da Comissão da Agricultura, e essa é a razão pela qual eu tenho o privilégio de ter ao meu lado esquerdo a Sra. Deputada Emília Cerqueira, que é a Presidente da Comissão da Agricultura, mas, naturalmente, eu quero começar por cumprimentar o Sr. Professor Miguel Gouveia, agradecer muito a sua disponibilidade para estar aqui presente connosco, assim como a doutora Mafalda Sarmento. Antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar que teve a iniciativa deste requerimento, apenas uma pequena explicação de como os trabalhos vão decorrer. A grelha foi distribuída por todos e, portanto, nós temos previsto uma apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar que teve a iniciativa Liberal, com cerca de 3 minutos. Depois seguir-se-á uma intervenção inicial do Sr. Professor, de cerca de 10 minutos, e depois terá lugar aqui uma ronda pelos partidos, que terão a oportunidade de questionar e colocar as questões que bem entenderem, com cerca de 4 minutos para cada grupo parlamentar. No final de tudo, o Sr. Professor terá a oportunidade de ter uma intervenção final para responder e para esclarecer tudo aquilo que seja suscitado durante a ronda de intervenções. E, por isso, sem mais delongas, não sei se a Sra. Presidente se quer dizer alguma coisa, vamos começar e dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, em nome da Iniciativa Liberal, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Joana. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes, os Srs. Deputados, o Professor Dr. Miguel Gouveia, a Dra. Mafalda Sarmento. Agradeço muito a vossa presença aqui nesta comissão, nestas comissões, porque são 2 comissões que estão aqui presentes. Nós felicitámos esta audição no seguimento do estudo que foi apresentado em junho, porque de facto traz aqui uma perspectiva sobre um recurso que é tão importante e que tem tantos desafios no nosso país e, de facto, este estudo combina várias vertentes, portanto, na visão tanto da água enquanto recurso, mas também da agricultura, das várias necessidades, portanto, não só para o ambiente como também para a agricultura, por isso achámos que seria importante aqui para estas 2 comissões ouvir as suas explicações diretas sobre este estudo. Eu não vou fazer grandes perguntas nesta fase, gostava primeiro que de facto apresentassem, depois tenho um conjunto de perguntas na ronda a seguir, mas pronto, agradeço novamente a vossa presença aqui e depois farei as perguntas na ronda. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sem mais delongas, passo a palavra então ao Sr. Professor Miguel Gouveia para fazer a apresentação do seu brilhante estudo em torno do valor económico da água. Faz favor, Sr. Professor. Bom, muito bons dias. Antes de mais, agradeço a oportunidade para estarmos aqui a apresentar o estudo. O estudo foi uma iniciativa do Pacto para a Gestão da Água em Portugal, um centro da Universidade Católica, cuja diretora executiva é aqui a doutora Mafalda Sarmento. Eu tenho 10 minutos, mas vou tentar ser bastante sintético e vou ser muito parcial. E, claro, gostaria de vos convidar, se tiverem tempo e paciência, a lerem o relatório que é um pouco mais longo e que creio que já vos foi disponibilizado. Estou aqui a tentar lidar com a tecnologia. Tem que apontar para um lado ou não? Para que lado é que devo apontar? Para aquilo? Não estou a conseguir que isto... Há bocado funcionou, peço desculpa. Ok. Já está. Pronto. Bom, este estudo foi um estudo que tentou ser um pouco diferente
da maior parte do trabalho que tem sido feito em Portugal. Muito do trabalho em Portugal, se me perdoarem pela familiaridade, é trabalho de engenharia, tem a ver com questões técnicas, e nós neste trabalho estávamos mais interessados numa ótica ligeiramente diferente, complementar, que era perceber o valor económico da água. E deixem-me dizer desde já que o valor económico da água não é quanto é que custa a disponibilizar a água, mas é o valor que a água gera. Pode ser inferior ou pode ser, esperemos que em geral, superior ao próprio custo de disponibilizar a água. Há várias utilizações possíveis da água, nós concentramos nas duas mais importantes, que é o abastecimento público urbano, de cerca de 13% das captações totais de água em Portugal, e na irrigação na agricultura, que é 70% da utilização da água captada em Portugal. A nossa ideia é utilizar, então, todos os dados disponíveis, a literatura académica disponível, as estatísticas disponíveis, para estimar o valor económico da água, e este valor económico da água depois pode ser utilizado para estudos de custo-benefício e para, no fundo, servir de critério para avaliar medidas das várias políticas públicas que têm vindo a ser discutidas, incluindo o armazenamento, a redução de perdas, o reaproveitamento de transvases e até o caso da desalinização. Deixem-me começar por dizer que, apesar de, por detrás dos problemas da escassez da água estarem questões climáticas, a escassez da água é um problema económico. É uma questão de escassez de recursos, mas a escassez de recursos não é apenas uma questão física, é uma questão que tem a ver com os nossos investimentos, com a nossa gestão dos recursos e, portanto, tem uma dimensão económica que é absolutamente imprescindível ter em conta. Quanto ao enquadramento físico, vou só recordar duas outras coisas que todos deverão conhecer bastante bem. Este primeiro gráfico é um gráfico que vos mostra a precipitação anual em Portugal a longo prazo, desde 1930, e o que nós vemos é que, além de uma enorme volatilidade anual, que é normal, nós temos uma tendência de longo prazo para que a precipitação em Portugal venha a descer. Apesar de tudo, a precipitação em Portugal é muito superior à de outros países com clima mediterrâneo e, aliás, nós estamos acima da média dos países europeus. Nós temos mais precipitação anual do que a Alemanha ou a Dinamarca, o que provavelmente é uma surpresa para grande parte dos nossos concidadãos. O que se passa também com o aquecimento global, e isto está no gráfico da esquerda, que não é muito consumer friendly, mas é a informação produzida pelo painel das Nações Unidas, é que com o aquecimento global, ao contrário do que nós possamos pensar, vai aumentar a precipitação em todo o mundo. O aumento da temperatura na atmosfera, o aumento da temperatura do mar vai fazer com que haja uma maior capacidade da atmosfera a carregar umidade e, portanto, o que vai acontecer em todo o mundo, em média, é um aumento da precipitação. E esse aumento da precipitação será tanto maior quanto maior for o aumento da temperatura. Infelizmente, isso não é uniforme em todo o mundo e o que nós podemos ver é que há zonas do planeta que vão ter, no meio de todo este crescimento, vão ter uma redução da precipitação. E, infelizmente, é o que se passa na nossa zona, na zona mediterrânica, e o gráfico, a imagem da direita mostra que na Europa, em torno do Mediterrâneo, há, de facto, apesar do aumento global da precipitação em todo o mundo, vai haver, prevê-se uma redução e problemas com a escassez de água. Bom, Neste contexto em que nós temos muita água em Portugal, mais do que seria de esperar, mas ela vai, aos poucos, com as evoluções climáticas, tornar-se mais escassa, o que é que nós podemos dizer sobre as duas principais utilizações de água em Portugal? Eu vou começar então pelo consumo dos agregados familiares e o estudo que foi feito procurou responder a uma pergunta que é como é que vai evoluir a procura de água pelas famílias, no fundo, se quiserem, a procura de água municipal, de abastecimento da população, até 2030. E a perspectiva que foi feita foi uma perspectiva de estudos, ler a literatura, ver o que é que tinha sido estudado sobre o assunto e publicado, e até 2030 nós acabámos por montar um modelo, de alguma maneira, baseado nas projeções demográficas, e as estatísticas oficiais das projeções demográficas davam-nos uma redução da população até 2030 de 1%,
Entretanto, nos anos mais recentes, com imigrações inesperadamente elevadas, não é óbvio que a população vá reduzir-se até 2030, mas certamente a médio e longo prazo, depois disso, a queda da natalidade vai ser preponderante e, portanto, a população vai se reduzir. Mas nós temos também, ao mesmo tempo, uma coisa que é menos conhecida, que é, temos uma tendência muito, muito forte para uma queda enorme na dimensão das famílias. As famílias, nos últimos anos, por exemplo, a família média em Portugal reduziu-se de 2,5 pessoas para 2,3 pessoas e, portanto, o que no fundo nós vamos ter é, vamos ter menos população, mas vamos ter muito mais agregados familiares, porque o decréscimo da dimensão dos agregados familiares está a ser mais rápido do que a redução da população, se é que a redução da população está a ocorrer. Isso explica várias coisas interessantes que não têm a ver com a água, como, por exemplo, o facto de termos menos população, mas muito mais procura por habitação, e deixo-vos a pensar nas implicações disso. Mas isso significa que também, quando nós falamos na procura de água, que a procura de água é feita no contexto de agregados familiares e nós temos economias de escala. Um agregado familiar com 4 pessoas não consome o dobro do agregado familiar com 2 pessoas. Nós temos economias de escala. Portanto, quando temos agregados familiares maiores, o consumo de água per capita é mais baixo. Só que nós estamos a funcionar ao contrário, temos agregados cada vez mais pequenos e, portanto, o consumo de água per capita está cada vez a ser maior. E, como vos disse, isso vai ser muito mais importante do que a própria redução da população, se é que ela alguma vez irá ocorrer. Além destes fatores demográficos importantes, nós temos a considerar a sensibilidade dos consumidores relativamente ao preço da água e também a sensibilidade relativamente ao rendimento. À medida que o rendimento per capita vai subindo, nós temos tendência a gastar esse rendimento per capita nos mais variados bens de consumo e a água não é diferente. Para vos dar uma ideia, portanto, nós tínhamos que em 2021, na altura que este estudo foi feito, o relatório da entidade responsável pelas águas e resíduos dava-nos um consumo diário de 1,3 hectómetros cúbicos, portanto milhões de litros, e o preço médio pago pela água era de 2,545 euros por metro cúbico. Este é o preço efetivo. O preço legal da água é mais pequeno, mas como nós pagamos a gestão de resíduos e a gestão de todos os serviços camarários com base na água consumida pelos agregados familiares, o preço efetivo por cada metro cúbico de água consumido era este que tem à vossa frente, 2,5. A nossa estimativa é que a procura para até 2030 iria subir, pelas razões que já expliquei, a diminuição da dimensão dos agregados familiares, aumento do rendimento, e a única forma de eventualmente conseguir ter um objetivo que era manter o consumo de água pela população, seria uma compensação do aumento da procura de água através de uma subida do preço. E, portanto, a nossa estimativa era que, para que o consumo em 2030 de água pelas famílias em regime urbano fosse semelhante ao de 2022, o preço da água precisaria de subir qualquer coisa como quase 26%, portanto, para cerca de 3,2 euros por metro cúbico em 2030. Este é um preço real, portanto, na medida em que há inflação, o preço da água teria que ser atualizado quase 3% por ano acima do preço do valor da inflação. Outra utilização mais importante, aliás, a utilização mais importante da água em Portugal é para irrigação e a estimativa do valor da água para irrigação baseou-se nos dados do recenseamento agrícola. Há aqui uma série de questões técnicas que não tenho tempo para abordar, mas no fundo o ponto de partida é que quando nós temos terrenos irrigados, a produtividade agrícola por hectare é qualquer coisa como 5, 6 vezes maior do que a agricultura de regadio, perdão, a agricultura de sequeiro. E, portanto, no fundo, isso dá-nos um ponto de partida que, obviamente, o valor da água é bastante grande.
O que nós fizemos ao longo do trabalho foi, de alguma forma, processar todos os dados disponíveis, tendo em conta não só diferentes produtividades, mas também diferentes custos, tendo em conta também o valor das rendas por metro cúbico, perdão, por hectare, para chegar ao preço por metro cúbico, aliás, mais rigorosamente, ao valor da água por metro cúbico utilizado na agricultura, e o valor a que chegámos para a totalidade do território português foi de 58,5 cêntimos. Portanto, se quiserem arredondar, porque estes são valores já com 2 ou 3 anos, cerca de 60 cêntimos por metro cúbico. 60 cêntimos por metro cúbico, o valor da água na agricultura, é um valor que, não sei qual é a vossa expectativa, para mim foi inesperadamente alto e que basicamente nos diz que investimentos que disponibilizem mais água para a agricultura podem ser, em geral, bastante rentáveis. O que nós também retiramos do estudo é que a heterogeneidade do valor da água na agricultura é enorme, depende da região e depende, sobretudo, das culturas. Nós temos culturas que têm valores como, por exemplo, se quiserem ter uma ideia, nós utilizamos valores das estatísticas do Alqueva, que são bastante detalhadas, e tínhamos valores de cerca de 1 euro por metro cúbico para o amendoal em 2022, entretanto baixou um bocadinho. Em 2022 tínhamos para o olival cerca de 61 cêntimos por metro cúbico, entretanto com um aumento enorme do preço do azeite, o valor da água utilizado no olival subiu imenso, está muito superior a 1 euro neste momento, e fora do Alqueva conseguimos dados para o arroz e para o abacate. O arroz, por ser muito importante e um grande consumidor de água, mas que tem um valor muito baixo. Se não fossem os subsídios ambientais e da política agrícola comum, o valor da água no cultivo do arroz era negativo. Portanto, é um sítio onde não se cria valor, mas em geral distribui-se valor. E por último, para terminar, uma cultura que tem sido objeto de muita polémica, que é o abacate, que tem um valor da água de 2,6 euros. O que no fundo nos diz o seguinte, e deixem-me concluir desta forma um bocadinho talvez provocatória. O aquecimento global para Portugal é uma ameaça, mas pode ser também uma oportunidade. Se nós conseguimos ter uma boa política da água, bons investimentos e, apesar da água se ir rarificando, se conseguimos utilizá-la bem, nós conseguimos entrar numa série de mercados, como o mercado dos produtos subtropicais, que é o caso do abacate, onde nós podemos ter imenso valor criado, imensos benefícios para a economia portuguesa. E, portanto, acho que depende de nós conseguir fazer com que o aquecimento global seja uma oportunidade e não uma ameaça. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor, pela disposição extremamente clara. Ultrapassou um bocadinho o tempo, mas creio que foi por um bom motivo. E sem mais delongas eu passo agora à fase de intervenção dos partidos. Não teria que ser assim, mas vamos começar pelo Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Pedro Vaz. 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Professor, antes de mais gostaria de agradecer ao Sr. Professor, à Católica, ao Pacto para a Água, o facto de terem elaborado este documento. Este documento é mais um contributo para todos aqueles que se preocupam com a água, com a gestão da água no nosso país, e tenho a certeza que também levará daqui do Parlamento alguns contributos que permitam aprimorar, melhorar e evoluir na reflexão que está a ser feita no âmbito do Pacto para a Água. Eu tive a oportunidade de ler com atenção e agradeço o facto do Sr. Professor ter referido que aquilo que estamos a falar aqui é do valor e não do preço da água, ou o preço que deve ter a água. Isto porquê? Porque quando estamos, nomeadamente, no capítulo, quando falamos de abastecimento público, no segundo capítulo, estamos permanentemente a falar do preço e do custo médio do metro cúbico. E há uma coisa que eu notei, e o próprio professor fala relativamente a este estudo, e era importante também termos todos bem a noção disso. Enquanto que os dados que existem no nosso país relativamente, nomeadamente aos custos de produção do metro cúbico de água no abastecimento público, são muitos, fidedignos,
que existem ao longo dos anos que nos permite aferir com exatidão nomeadamente a parte do custo de produção. No que diz respeito à agricultura, essa informação já é mais escassa, desde logo, e tiveram a oportunidade de dizer aqui no estudo, há uma parte significativa em que se desconhece, que tem a ver com aquilo que é propriedade privada e consumos de águas e gastos e custos com a água em privado. A maior parte dos números que aqui estão são de regadio público, designadamente do Alqueva, que é onde nós temos mais dados relativamente ao custo e ao consumo e à produção da água. Eu não tenho a certeza, e já agora é uma questão que eu gostaria de deixar, eu não tenho a certeza que este custo, que este valor económico que dizem que o metro cúbico de água gera em diversas culturas, se é tão significativo, e se assim é, há aqui algo que enquanto país deveríamos pensar. Se o abacate tem um valor, a água tem um valor de 2,65 € por metro cúbico, por exemplo, estou ali a ver, se o produtor do abacate consome água a 8 cêntimos, o que é que faz ao resto do dinheiro? E isso também é algo que devíamos discutir aqui, nomeadamente porque é água pública, nomeadamente em cenários de escassez. Fala-se aqui de escassez, eu já só tenho pouco tempo, só deixar mais 2 notas. O Sr. Professor fala aqui de escassez e depois fala aqui de formas de combater a escassez. Ou seja, assume-se que há escassez no nosso país, por outro lado diz, bem, mas aqui o dinheiro que a água gera na agricultura é muito, devia-se aumentar a irrigação, num cenário de escassez, resta saber onde é que se vai. E depois fala das soluções para aumentar a água. E uma delas que usa aqui, e isto era a última pergunta se calhar que eu gostaria de fazer, fala de transvases e aponta para um custo de 40 a 50 cêntimos transvases do Douro para o Algarve. Eu gostava de saber que estudos é que são esses. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, na pessoa do Sr. Deputado que está ao norte. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Professor. Permita-me, em primeiro lugar, agradecer o estudo e a reflexão produzida. Eu creio que ela é extraordinariamente útil para termos um quadro mais transparente e clarividente de uma matéria essencial para o país. Mas eu permiti-me dizer, em relação a alguns dos aspectos que são frisados, que intuitivamente nós compreendemos que é assim. Vamos ver, do ponto de vista da racionalidade económica. Quando nós olhamos para as culturas que têm crescido significativamente em Portugal e que têm dado um contributo muito relevante na modernização da própria agricultura nacional, nós intuímos que o fator água e a produtividade desse fator é um elemento essencial para transformar o panorama agrícola nacional. E, portanto, não é estranho, independentemente dos números em concreto, verificar o amendoal, o abacate e outras culturas que têm ganho muita expressão, que isso tem significado económico para aqueles que o utilizam, para além dos impactos económicos, sociais e outros. Podemos discutir sempre a matéria de natureza ambiental e o significado dessa matéria em cada um desses aspectos. Podemos fazê-lo com certeza. Mas de um ponto estritamente da produção económica, nós verificamos que esse facto parece de elementar bom senso. O que é que eu vejo aqui que me parece extraordinariamente importante? A primeira questão tem a ver com este desequilíbrio entre o valor económico e o custo e de que forma é que é possível suprir esse equilíbrio, designadamente respondendo, por exemplo, no que se refere às perdas de água, até para assegurar que as famílias mais desprotegidas não estão a assumir encargos que não têm utilidade económica rigorosamente nenhuma. Porque nós, quando temos 30%, 40%, 50% de perdas, temos uma inutilidade económica porque não estamos a aplicar esses recursos que poderiam ser produtivos, honorando menos os consumidores por um lado e, por outro lado, garantindo usos alternativos da água que poderiam ter uma repercussão económica positiva na economia portuguesa.
se alguém já estimou, por exemplo, se não houvesse essas perdas e ainda num cenário de escassez se pudesse empregar usos alternativos, qual era o significado económico de todo esse volume de perdas na produção de riqueza para o país, na criação de emprego, etc, etc, etc. O que creio, em face do volume de perdas, não seja marginal. E aqui estou a falar tanto de perdas do ponto de vista do ciclo urbano da água, como também estou a falar de perdas na área da agricultura que existem. É verdade que estão a ser tomadas medidas, num caso e no outro, no combate às perdas. Mesmo no setor da agricultura, que tradicionalmente as perdas eram muito mais difíceis de estimar por comparação aos sistemas urbanos. E, portanto, eu creio que era também extraordinariamente útil avançar nessa reflexão, desse ponto de vista, para verificarmos qual é o significado das políticas públicas, porque elas neste momento estão ancoradas em dois grandes aspectos. Um é encontrar fontes alternativas de água para assegurar a dinamização do portfólio de atividades económicas que têm lugar no território, e isso é extraordinariamente importante, mas do ponto de vista da aplicação económica, da boa aplicação dos recursos, da eficiência, eu creio que nós ainda temos um largo caminho a percorrer. E supesando todas estas questões, como é que nós podemos fazer correções de tarifário que reflitam o custo económico da água, e aqui já não ponho só o custo de produção per si, mas um custo mais global económico daquela utilização e não de outra, tendo ganhos de produtividade significativos, por um lado para os consumidores, honorando-os menos, mas para o panorama global do país. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Bernardo Peçanha, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os Srs. Deputados. Sr. Professor Miguel Gouveia, começo por agradecer a sua presença nesta audição sobre o estudo de valor económico da água, que levanta questões incontornáveis sobre a gestão de um dos recursos mais importantes e estratégicos do país. No entanto, enquanto apresenta uma visão relevante sobre o valor económico da água, deixa abertas questões essenciais que merecem ser aprofundadas, particularmente quando consideramos o impacto que as propostas terão no tecido social, económico e ambiental de Portugal. O estudo defende um aumento progressivo das tarifas de água, projetando um acréscimo de 25% até 2030, com o objetivo de refletir o seu custo real, incluindo os custos ambientais e de escassez. Apesar do mérito conceptual, esta abordagem coloca uma questão central: como assegurar que esta política não penaliza desproporcionalmente as populações mais vulneráveis. Pequenos agricultores, comunidades rurais e setores económicos altamente dependentes da água já enfrentam condições económicas adversas, pelo que questionamos quais são, concretamente, os mecanismos de proteção que o professor recomenda para que a valorização económica da água não acentue as desigualdades regionais e sociais. Além disso, como garantir que as receitas geradas por este aumento tarifário sejam reinvestidas de forma eficiente, transparente e direcionada para resolver os problemas estruturais identificados, como a modernização das infraestruturas e a redução das perdas nas redes de distribuição. Portugal continua a sofrer uma fragmentação grave na gestão hídrica, resultando numa sobreposição de competências entre entidades locais, regionais e nacionais. Esta desarticulação prejudica uma resposta eficaz aos desafios da escassez hídrica e do desperdício. O estudo menciona a necessidade de maior integração, mas fica por esclarecer qual seria o modelo ideal para superar esta fragmentação e criar uma estrutura de governança eficaz. Uma entidade centralizadora seria suficiente ou é necessária uma reconfiguração mais profunda das responsabilidades entre os diferentes níveis de governo? O documento indica ainda a modernização das infraestruturas hídricas como uma prioridade, especialmente para reduzir as perdas de água, que atualmente superam os 25%. A este propósito, fica evidente que na agricultura a utilização é muito mais eficiente na conversão de água em alimentos, o que vem evidenciar que, afinal, não são os agricultores os grandes desperdiçadores de água, mas sim os sistemas de água para consumo humano. Contudo, a meta de redução para 10% em 2030 é altamente ambiciosa e depende de um grande volume de financiamento. Neste contexto, as parcerias público-privadas são sugeridas como uma solução viável, mas levantam preocupações legítimas, tendo em conta que a água é um recurso estratégico. Que mecanismos de supervisão pública seriam necessários para assegurar transparência e evitar práticas predatórias?
O estudo sublinha também a importância de reaproveitar águas residuais, mas negligencia outras soluções tecnológicas amplamente conhecidas. Por que razão não se aprofundam tecnologias como a dessalinização, que já se mostrou eficaz em regiões costeiras com escassez hídrica, ou sistemas de monitorização digital que poderiam reduzir drasticamente as perdas nas redes de distribuição? O professor acredita que a ausência destas propostas é justificada ou considera que deveriam ser incluídas numa estratégia integrada? A escassez de água não é apenas um problema ambiental, é também uma questão económica e de falta de planeamento deste recurso que pode comprometer a competitividade de setores essenciais, como a agricultura e a indústria. O documento estima perdas de até 3,2% do PIB em cenários de stress hídrico severo, mas pouco se refere a estratégias para mitigar este impacto. Que políticas complementares o professor recomendaria para proteger a economia nacional enquanto se promove uma gestão hídrica mais eficiente? Como o professor sabe, a água não é apenas um bem económico, é um direito humano e um pilar essencial para a responsabilidade ambiental e social. Concordamos que a sua gestão deve ser mais eficiente e que o seu valor deve refletir o custo real e ambiental. No entanto, insistimos que este processo deve ser guiado pela salvaguarda dos interesses de todos os cidadãos, pela proteção dos mais vulneráveis e pela inovação tecnológica. Sem uma visão prática e equilibrada, corremos o risco de transformar a água num fator de exclusão e desigualdade, quando deveria ser um motor de coesão e desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados. Agradeço novamente ao professor Dr. Miguel Gouveia e também pela explicação que aqui já nos trouxe, que era exatamente o objetivo do ouvir, tentar perceber um bocadinho melhor este estudo que foi feito, porque de facto este tema da água, apesar de ser essencial, tem sido um tema que acaba por ser às vezes muito exaustivo ou repetitivo e que depois não se dá a devida importância, e de facto este estudo traz aqui uma nova abordagem, como já disse, um bocadinho diferente daquilo que tem sido feito até agora, e que traz um conjunto de dados concretos que depois servem para apoiar a tomada de decisões mais informadas, também ajudar as pessoas que nos ouvem a perceber melhor o valor da água, porque nem sempre esse valor é percebido, como o estudo também refere, principalmente num bem que é tão indispensável à nossa vida diária, e depois trata a água como um verdadeiro serviço aqui do ecossistema. E, portanto, o valor económico da água, como é referido, em conjunto com todos os dados ecológicos, biológicos, ambientais, de facto, permite-nos delinear políticas públicas mais acertadas, e por isso é que nós trouxemos este tema aqui a estas duas comissões. Concretamente o estudo tem aqui várias questões que são bastante importantes: a questão da escassez de água, das políticas de adaptação, a tarifação, os investimentos necessários para garantir a sustentabilidade hídrica. Isto são tudo temas que o Governo também tem dado algum destaque na tal iniciativa Água que Une, que supostamente ia ser apresentada ainda este mês, até ver. Não temos grande informação. Já agora fica aqui também a nota aos senhores deputados do PSD para perguntarem ao Governo que suportam onde é que está aqui a informação sobre este estudo, a ver se de facto o cumprimento dos prazos é aqui uma prerrogativa deste Governo, mas de facto, voltando aqui ao estudo, o mesmo evidencia aqui a necessidade urgente de promover políticas que promovam o uso racional da água. Isto inclui a tal tarifação adequada, os investimentos e a exploração de alternativas como a reutilização de águas residuais e a dessalinização. Portanto, deixo aqui um conjunto de perguntas. Portanto, começo por perguntar que incentivos devemos criar para que os vários agentes envolvidos possam fazer, então, a boa gestão dos recursos hídricos, usá-los de forma mais sustentável, promover a eficiência e garantir que, de facto, reduzimos a escassez em algumas zonas. Depois, neste contexto, a implementação dos mercados da água surge como uma ferramenta potencialmente eficaz para garantir esta afetação eficiente de recursos, mas é uma medida que, obviamente, exige um debate aprofundado sobre a operacionalização e, portanto, pergunto-lhe se, na sua opinião, a implementação dos mercados de água deveria ser feita, por exemplo, a nível regional, nacional, através de cooperativas. Quais são os aspectos mais importantes a ter em conta quando falamos destes mercados da água? Depois, outra conclusão relevante deste estudo tem a ver com a necessidade de aumentar o regadio.
Isto tem sido uma medida que a Iniciativa Liberal também tem vindo a defender, mas obviamente reconhecemos que são obras que demoram e que exigem muito tempo, exigem investimento, e pergunto-lhe como é que nós podemos combater os movimentos contrários à expansão do regadio e como é que podemos agilizar estas medidas para que de facto avancem de uma forma sustentável e eficiente. Depois, outro ponto crítico é a gestão das infraestruturas da água, que necessitam de ser reparadas e atualizadas, tanto para o uso doméstico como para o uso mais industrial ou comercial, porque de facto as perdas de água nos sistemas de distribuição, sejam urbanas ou de irrigação, já aqui falaram, representam um desperdício significativo. O estudo destaca também uma relação direta entre o aumento da água não faturada e o aumento da água perdida, portanto isto é um problema que preocupa, porque implica não só a perda de um recurso, mas representa custos que precisam obviamente de ser assumidos. Pergunto-lhe quem é que deve arcar com esta discrepância, que incentivos podem ser implementados para reduzir as perdas. Finalmente, eu poupei um bocadinho de um minuto há bocado, vou só terminar só a pergunta que tenho para fazer. Finalmente, e sobre, já aqui falar, o tal impacto social das políticas sociais da água, de facto, existe aqui, verifica-se pelo estudo que existe uma necessidade de aumento do preço final da água e que isto é necessário para valorizar o valor percebido também da água enquanto recurso. Mas é, obviamente, uma medida que sobrecarrega as famílias, principalmente aquelas mais vulneráveis, tem um impacto muito grande, principalmente nessas famílias mais desfavorecidas e, portanto, é fundamental garantir que essas medidas são acompanhadas por salvaguardas sociais, as tais redes de segurança que, de facto, possam proteger os mais vulneráveis. Pergunto-lhe como é que isto pode ser feito e se existem exemplos internacionais que possam ser seguidos para servir de modelo. E pronto, e termino, que já excedi o meu tempo, agradecendo as suas respostas, agradecendo as suas explicações e creio que todo este conhecimento vai ser bastante útil para os grupos parlamentares poderem atuar em conformidade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na pessoa do Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente da Comissão da Agricultura, o Sr. Professor Manuel Gouveia, cujas contribuições muito agradeço e que nos serão certamente úteis para a nossa reflexão. Desde logo, na perspectiva que no PCP temos de valorização deste recurso como bem público, como um direito humano, e a necessidade de garantir investimentos e formas de gestão que garantam o uso sustentável, também do ponto de vista ecológico, racional e a garantia do acesso a este recurso a preços justos, desde logo pelas populações, sem dúvida, mas também pela agricultura e já agora também pela indústria, na medida em que a indústria também consome muita água. Eu gostaria de colocar-lhe algumas questões, desde logo relativamente aos cenários estudados quanto à evolução dos consumos, se nesse cenário foram considerados os avanços nos sistemas, redes e até técnicas e mesmo acessórios que tornam ou que devem tornar o uso da água cada vez mais eficiente. Na agricultura ocorre-me a rega pontual e inteligente, aliás também com o complemento de coberturas de algumas plantas para controlar a evapotranspiração e em relação aos consumos humanos ocorre, por exemplo, nós aqui na Assembleia também as temos, até acessórios como as torneiras inteligentes que controlam muito, que diminuem muito o consumo da água. Gostaria também de colocar algumas questões relativamente à evolução prevista e já agora à evolução desejável da agricultura, designadamente quanto à necessária implementação de culturas e práticas culturais mais adaptadas. Como é que o Sr. Professor antevê a subsistência de culturas e práticas tradicionais com
em contraponto com o incremento de práticas de cultura intensiva e superintensiva. Por exemplo, como é que se compagina a subsistência das culturas de sequeiro e do olival tradicional versus o incremento de opções agrícolas de maior consumo de água. Porquê é que eu valorizo a questão do sequeiro? É porque também é uma questão de soberania nacional. É preciso salientar que Portugal produz apenas 5% dos cereais que consome e nestes 5% compreendem-se os 2% do trigo que o país consome. Ora, a questão da intensificação do uso do solo é uma matéria que nos preocupa muito, porque justamente pode pôr em causa, está a pôr em causa, aquilo que entendemos ser um justo equilíbrio entre o incremento do regadio face à manutenção e à valorização das culturas e práticas culturais tradicionais. Era esta reflexão que lhe propunha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar Livre, na pessoa da Sra. Deputada Filipa Pinto. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos a vossa disponibilidade para esta audição, para a discussão de um tema tão importante e é com bastante preocupação que vemos que o relatório apresentado por vocês há pouco, nós lemos com atenção e este relatório prevê um aumento, como já foi referido aqui, de 25,7% no preço da água até 2030, para manter o consumo urbano nos níveis de 2022, o que tenderá a agravar-se com a intensificação dos efeitos das alterações climáticas. Preocupa-nos sobretudo o impacto que este aumento possa ter nos gastos das famílias, também como já foi referido aqui por outros grupos parlamentares, particularmente nas mais carenciadas. Por isso parece-nos importante que haja uma ponderação desses aumentos, considerando o que sabemos sobre as disparidades dos preços praticados nos vários municípios, em que a diferença pode chegar aos 600 € por ano. Se por um lado reconhecemos que é importante garantir que as necessidades básicas são suprimidas, é impossível não ficarmos apreensivos com a desigualdade no consumo, particularmente quando falamos do setor da agricultura, que consome cerca de 70% da água em Portugal, segundo o relatório do Estado do Ambiente. É urgente que repensemos as nossas práticas agrícolas e que possamos garantir um uso mais eficiente e equitativo dos recursos hídricos, em particular nas regiões do país que previsivelmente irão sofrer mais com a falta de água. Igualmente não desvalorizamos o poder da educação e da sensibilização no que toca a alertar a população para a necessidade de salvaguardar os recursos hídricos e de utilizar de forma responsável a água. No entanto, o LIVRE é bastante crítico quanto a algumas soluções que apontam no relatório, como, por exemplo, os transvases, a construção de mais albufeiras e as centrais de dessalinização. Os potenciais impactos ambientais e o aumento da competição por recursos hídricos escassos é algo que nos preocupa em praticamente todas estas infraestruturas, mas no caso dos transvases é a própria Diretiva Quadro da Água que diz que a água deve ser gerida por bacia hidrográfica, rejeitando a ideia de transvases. Assim, temos algumas questões que gostaríamos de colocar. Considerando o cenário de aumento do preço da água e tendo em conta as preocupações que eu expressei há pouco, gostaria de perguntar se o vosso grupo de trabalho considera que a implementação de um sistema de tarifação social progressiva, onde os primeiros metros cúbicos de consumo mensal seriam subsidiados para famílias abaixo de um determinado limiar de rendimento, se seria uma ideia a considerar. Por outro lado, sobre o setor da agricultura, tiveram a oportunidade de discutir sobre que tipo de incentivos financeiros ou fiscais poderiam encorajar os agricultores a adotar práticas mais eficientes no uso da água. Gostaria também de saber se, sobre a reutilização da água para usos não potáveis, o vosso relatório toca num ponto importante, dizendo que em 2021 apenas 8,2 milhões de metros cúbicos de água foram reaproveitados, apenas 1,2% do total das águas residuais tratadas, o que de facto parece chocante, não é? Dado o potencial de reaproveitamento destas águas, assim como das pluviais. Como é que isto se coaduna com a estratégia definida para a reutilização da água em Portugal e com a Diretiva das Águas Residuais Urbanas?
encontra-se envelhecida em 62% dos municípios e em 70% registra reabilitação insatisfatória ou sem reabilitação de condutas com mais de 10 anos. Tendo em conta o objeto do vosso relatório, pergunto se têm dados sobre qual é o impacto financeiro específico destas perdas para os municípios e como ele acaba por afetar o investimento na renovação da infraestrutura hídrica. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim a ronda pelos grupos parlamentares e chega a hora agora da resposta final por parte do requerido, neste caso do Sr. Professor, e, portanto, temos previsto aqui cerca de 15 minutos para poder esclarecer os vários deputados e responder às várias questões que foram suscitadas. Faz favor, Sr. Professor. Bom, eu gostaria de começar logo por pedir desculpa porque foram um número de questões de facto muito elevado, todas elas pertinentes, e eu não vou ser capaz de responder como deveria a algumas das questões. Portanto, peço desde já antecipadamente desculpa e deixem-me tentar pelo menos ver o que é que consigo fazer. Primeiro ponto. Várias pessoas referiram esta diferença entre o valor económico da água e o seu custo. Nós entendemos por valor económico da água algo que nós poderíamos chamar, a noutras áreas da economia, o valor acrescentado. Portanto, mesmo que a água seja completamente de graça, aquilo que nós fazemos com a água vale, contribui com o bem-estar, contribui para o PIB, se quiserem, e, portanto, estamos a tentar olhar para esse valor, o valor económico da água. Quando as coisas correm bem, o valor económico da água é muito superior ao seu custo e, portanto, a diferença é precisamente o valor acrescentado. É disso que faz, é daí que vem o rendimento que no fundo, constitui o PIB, aquilo que, de certa maneira, constitui o rendimento da população portuguesa. Portanto, haver uma diferença grande entre o valor da água e o custo da água é o desejável e seria, quanto maior for essa diferença, melhor. Segunda questão que foi referida por várias pessoas e que nós, penso que no relatório, eu não tive tempo de falar disso na minha exposição, mas no relatório temos um espaço relativamente grande relativamente a esse ponto. Para preservar, para manter o nível de consumo ao nível do consumo municipal, se quiserem, a nossa perspectiva é que, devido aos vários fatores estruturais que eu expliquei, isso tem que ser compensado com uma subida de preços, mas, claro, isso leva a preocupações perfeitamente justificadas com as questões redistributivas ligadas a essa questão. Em particular, o que se passaria com grupos da população mais vulneráveis. O que eu vos posso dizer, e que está estudado no relatório, é que há várias informações que é preciso ter em conta. Primeira informação, quando nós olhamos para comparações internacionais, Portugal é um dos países na União Europeia onde os agregados familiares menos gastam com água. Se me recordo bem dos números, nós temos qualquer coisa como, em média, 1,2% do orçamento das famílias é gasto com água e serviços conexos, e isto está abaixo da média e da mediana para a União Europeia. Portanto, não é, obviamente que pagar nunca é agradável, mas não é, em geral, para a população, um encargo desproporcional. Quando nós olhamos para diferentes grupos da população portuguesa, olhamos para os 20% mais pobres, os 20% seguintes, olhamos para os quintis, de facto, podemos ver que os 20% mais pobres da população portuguesa já têm um peso um pouco maior do que os outros grupos têm com a água. E, portanto, de facto, justifica-se, mesmo sendo em média um peso relativamente pequeno para os agregados familiares portugueses, justifica-se, de facto, alguma preocupação com os agregados mais vulneráveis. Mas aqui também é preciso ter em conta o seguinte, é que nós temos uma estrutura tarifária que é progressiva em quase todos os municípios. Portanto, quando se consome mais água, paga-se progressivamente mais pela água, portanto a estrutura já é progressiva, e mais do que isso, convém não esquecer, a esmagadora maioria dos municípios em Portugal já tem um sistema de tarifário social. E, portanto, os grupos mais vulneráveis já não estão completamente ignorados, têm proteção. Eventualmente poderia ser
de expandir esta proteção, poderia ser de a tornar mais vulnerável, mas também precisamos ter em conta que, apesar de tudo, há aqui um valor simbólico que é a água não pode ser tratada como se fosse um recurso sem valor, não é? Portanto, mesmo um preço simbólico convém que continue a ser usado, desde que se protejam estes agregados familiares, o que está neste momento a ocorrer na esmagadora maioria dos municípios portugueses. Um outro ponto que levantaram e que é de facto bastante importante são as perdas dos sistemas. Nós temos, ao nível dos consumos urbanos, temos a considerar duas coisas distintas. Temos a água não faturada, que é cerca de 30% da água utilizada pelos sistemas urbanos, e temos a água estimada que é genuinamente perdida. Portanto, a diferença, obviamente, é que parte da água não faturada é utilizada, mas não dá origem a receitas para os sistemas de distribuição de água. Portanto, os 20% que são perdidos, de facto, é um desperdício que deveria ser evitado, mas nós temos que ter um bocadinho de cuidado para lidar com estas perdas. Nós podemos pensar que algumas destas perdas vêm de má gestão, de maus investimentos ou de investimentos insuficientes, mas também sabemos, isto faz parte de uma análise estatística que nós fizemos no trabalho, que quando comparamos dados de vários países europeus e mesmo quando olhamos para dados em Portugal, que parte das perdas está ligada à extensão da rede, se quiserem, ao número de quilómetros de condutas por 1000 habitantes. Portanto, parte destas perdas são um pouco inevitáveis porque o sistema português é bastante mais extenso do que a maioria dos países europeus, portanto, nem todas as perdas poderão ser evitadas. Por outro lado, é preciso também ter cuidado, e isso é uma das vantagens do estudo que nós fizemos, que nem todos os investimentos para reduzir perdas são custo-efetivos. Eu lembro-me que nós olhámos para vários investimentos propostos nos planos de eficiência hídrico de uma região, neste caso do Algarve. Alguns dos investimentos eram excelentes, mas outros investimentos tinham custos por metro cúbico poupado de 8 euros, quando o valor que nós atribuímos ao consumo da água para agregados familiares será no máximo 3,2 euros daqui a uns anos, de estar a gastar 8 euros em investimentos é desperdiçar dinheiro. Há certamente investimentos alternativos muito mais rentáveis e, portanto, uma das vantagens das nossas estimativas é que permitem impor alguma disciplina de racionalidade nesses investimentos. Outro ponto importante que foi referido foi a ideia de que pode haver, quer dizer, que o valor económico da água na agricultura pode ser inimigo de preocupações ecológicas, de preocupações ambientais. Eu permito-me discordar por uma razão muito simples. Se nós tivermos um sistema agrícola que é bastante produtivo, rico, nós podemos ter recursos para, no fundo, empregar parte desses recursos em melhorias ambientais. Deixem-me dar um exemplo muito direto. Se nós tivermos uma agricultura bastante produtiva e bastante rica, ela pode adotar, sem grandes custos, práticas de agricultura regenerativa. E, portanto, ao tornar o setor agrícola em Portugal mais produtivo, nós estamos a facilitar até a melhoria do ambiente. Eu acho que esta ideia de que quanto mais rica for a atividade agrícola, melhor o ambiente poderá estar, é uma ideia importante, e faço-vos só uma nota que é algo que me deixou bastante surpreendido quando este processo de investigação começou, que é o crescimento da produtividade por ativo, por pessoa empregada em Portugal na agricultura, nos últimos 15 anos, tem sido mais rápido na agricultura do que na generalidade da economia. E isso tem a ver com a expansão do regadio, a utilização mais produtiva do regadio e todo o progresso tecnológico enorme e muito substancial que está a ocorrer na agricultura portuguesa. Portanto, parte dos nossos desafios em termos de crescimento económico são tornar a agricultura mais produtiva e ela está a corresponder a esse desafio plenamente. O que implica, entre outras coisas, obviamente, uma boa gestão dos recursos, em particular a gestão da água. Quanto a... Eu penso que estou
tenho ainda 9 minutos, ainda tem 6 minutos. Ainda tenho uns minutos. Eu queria referir-me também a algumas das questões que foram levantadas sobre as várias políticas referidas. Nós temos no relatório vários capítulos que lidam com os transvasos, a dessalinização e outras políticas, e deixem-me começar por referir aos transvasos. Nós não temos estimativas próprias do custo dos transvasos. Nós, de facto, referimos estimativas entre 40 e 50 cêntimos, que são, por metro cúbico, que são estimativas que encontramos no que tem sido publicado em Portugal. Aliás, isso é referido explicitamente no relatório, não é uma estimativa nossa, é apenas aquilo que se diz. Não é muito rigoroso, mas foi o melhor que conseguimos. Não consegui encontrar nenhum documento oficial com estimativas dos custos dos transvasos. Há uma variedade de estimativas e a variedade é esta. Em segundo lugar, o que nós fazemos não é tanto advogar transvasos, o que nós fazemos foi estudar as consequências de ter transvasos em Portugal. Portanto, não é uma questão de advocacia, é uma questão de, se quisermos ter transvasos, quais serão as consequências. E uma das consequências a que nós chegámos, aliás, foi uma informação em que nós trabalhámos depois da sugestão de vários peritos que fomos entrevistando, é que se nós olharmos para a água, por exemplo, no Douro, uma enorme percentagem da água no Douro não é utilizada, vai acabar no mar. E, portanto, em partida, teríamos um excedente muito grande das zonas com mais pluviosidade no norte do país. O problema é que para essa água ser utilizada, por exemplo, no sul, quer na zona do Alentejo, que não é servida pelo Alqueva, quer pelo Algarve, essa água faz sentido ser utilizada no sul, sobretudo para irrigação e para consumos urbanos no verão, é quando ela é necessária. No verão, o caudal do Douro é 10% apenas do caudal anual, ou seja, quando nós precisamos da água do Douro, é quando o próprio Douro está com caudais muito pequenos. Porquê é que eu estou a contar esta história? Porque, no fundo, nós vamos, se quisermos ter um sistema de transvasos em Portugal, não é um problema de engenharia de fazer tubagens de norte a sul. O problema principal é um problema de gestão de estoques. Nós vamos precisar de ter gestão de estoques, armazenamento de água no norte, no sul, e vamos precisar ter um sistema integrado. Portanto, os transvasos não é fazer só os aquedutos de norte para sul, muito mais importante do que isso também é. Mas isso, eu imagino, a proeza da engenharia portuguesa não tem custos, mas não vejo que isso seja muito difícil. O que eu vejo como muito mais difícil é ter um sistema integrado, consensual nacional, de gestão de todas as barragens integradas. Ou seja, que as pessoas no norte, no sul, no centro, estejam todas de acordo sobre a gestão das barragens. Isso é um desafio enorme, político, administrativo, de gestão, e não vejo ninguém a falar disso, e na minha opinião, depois da reflexão que fiz sobre transvasos, esse é o principal desafio, ter um sistema de transvasos a funcionar. Bem, há outros desafios, os custos, a engenharia, a garantia de que há uma série de defesas contra problemas ecológicos que os transvasos podem ter e que podem ser ultrapassados, mas este problema da gestão integrada do armazenamento de água no país e como é que se pode resolver isso, eu não vejo ninguém a falar disso e para mim neste momento é muito óbvio que é o problema principal se tivermos um sistema de transvasos. Um outro ponto que foi referido foi a dessalinização. A dessalinização é uma solução interessante. A evolução da tecnologia da dessalinização tem vindo a baixar os custos por esse mundo fora e nós temos zonas do mundo, os casos mais famosos são Israel, a própria Península Arábica, onde tem havido investimentos enormes em dessalinização, mas a verdade é que os custos da dessalinização continuam a ser muito grandes. Quer os custos de investimento, quer os custos recorrentes por causa do elevado consumo de eletricidade que a dessalinização implica. A conclusão a que nós chegamos é que, por exemplo, no Algarve, a dessalinização pode ajudar com os problemas, sobretudo em períodos de grande escassez de água, mas, por exemplo, se nós tivermos que no Algarve a dessalinização é utilizada para ajudar em consumos urbanos, mas com isso aliviamos
a utilização de água e ela depois é redirecionada para consumos na agricultura, podemos ter um problema que é, de facto, estamos a investir numa forma caríssima de gerar água, que é a desalinização, para, em última análise, essa água acabar por ser indiretamente usada na agricultura, onde não é óbvio nem é garantido que a rentabilidade dos recursos compense esses custos. E, portanto, uma das vantagens do nosso estudo é que, ao tornar os custos e os ganhos o valor da água mais transparente, pensamos que pode ser introduzida uma maior racionalidade nos consumos e nos investimentos na água. Eu estou a terminar o meu tempo, eu peço desculpa, há certamente mais uma série de questões que eu deveria ter abordado, mas acho que vou ter que ficar por aqui. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Para encerrar a audição, eu dou a palavra à nossa Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas. Obrigada, Sr. Presidente, Salvador Malheiro, caro amigo. Começo por agradecer ao professor a disponibilidade de ter estado aqui para dar estes esclarecimentos à Assembleia da República, e esta audição conjunta também é de grande utilidade para se perceber as várias utilizações da água, os impactos que tem em cada atividade, porque não raras vezes as comissões não dialogam assim tanto e, portanto, este requerimento da Iniciativa Liberal veio permitir que, através deste requerimento, houvesse uma visão conjunta nas diversas áreas, e agradecer-lhe, professor, pelos esclarecimentos e pelo estudo que também permite que se façam melhores políticas públicas. E muito obrigada. E obrigada, Sr. Presidente, por nos receber nesta audição conjunta. É sempre um gosto e desejo-vos uma boa continuação de bons trabalhos. Obrigada. Só uma nota aos membros da Comissão de Ambiente. Vamos continuar com a reunião. Apenas uma pausa de 5 minutos.